Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês como que eu fiz o conserto dessa fonte JFA de 100 amperes, trocando somente um componente eletrônico, tá? Então, se você quiser saber que componente foi esse aí, é só seguir o vídeo aí depois da vinheta. Então, dando início aqui ao vídeo, pessoal, a fonte tá plugada ali na tomada, tá? O cabo dela tá ali, eu não vou conseguir mostrar, mas tá plugado lá, tá? Eu vou ligar o disjuntor e simplesmente não dá nada, tá? A fonte não liga. Vou desligar aqui o disjuntor, vou retirar o cabo da tomada e vou virar ela aqui, ó, para mostrar para vocês que a fonte tá lacrada, tá? Eu vou fazer a abertura da fonte aqui e já volto aqui com ela aberta pra gente dar uma analisada no circuito, tá? Bom, aqui eu fiz a remoção dos parafusos, tá? Vou levantar a tampa aqui. Desconectar o cabo aqui do voltímetro. Então vamos dar uma analisada aqui no aparelho. A primeira coisa, tá? Questão até de segurança. Como a gente acabou de ligar ela ali na tomada e ela não funcionou, a gente vai medir como é que tá a tensão aqui nos capacitores, tá? Eu meço aqui pela ponte de diodo, que é perigoso o capacitor tá carregado e a gente levar um bom choque aí, tá? Então meu multímetro aqui em escala de tensão DC, a ponta preta vai lá no negativo da ponte de diodo e a ponta vermelha lá no positivo. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês, tá? Porque minha mão vai acabar entrando ali na frente, mas aqui, ó, negativo da ponte de diodo e o positivo aqui, tá? Vou deixar o multímetro aqui, ó, pra gente conseguir ver ali se tem alguma tensão armazenada ainda nos capacitores. Não, tá descarregando, tá? Ali por volta de 34, 33 volts, esse aí já não dá choque, tá? Então dá pra gente pegar aqui na placa sem maiores problemas. Conforme eu venho falando nos vídeos, pessoal, a parte que mais sofre costuma ser a parte de potência, tá? Os IGBTs, os diodos retificadores. Então a primeira coisa que eu faço é sempre medir aqui, tá? Vou pegar o multímetro aqui em escala de continuidade. É importante também a gente esperar o capacitor descarregar. Dependendo do multímetro ele queima, tá? Dependendo da medição que a gente for fazer, em qual escala tiver. Então vamos lá. Vou começar aqui pelos diodos retificadores de saída, que eu imagino que não estão em curto, né? Mas não custa a gente olhar. Então aqui não tem curto. E o outro diodo aqui também não tem curto. Vou medir aqui o IGBT. A ponta vermelha vai lá no emissor. Ponta preta aqui no coletor. A gente mede o diodo interno do IGBT. Mesma coisa aqui, ó. O diodo interno ali do IGBT. Então, inicialmente a parte de potência tá 100%, tá? Conforme eu mostrei no outro vídeo também de outra fonte, eu gosto de medir aqui, ó, o pino de alimentação do CI, tá? Os dois pinos de alimentação do CI. Pino 3 e pino 6. Pra gente descobrir se tem algum curto ali nesse. Pino 3 aqui é o GND. Pino 6 é o positivo, tá? Não tem curto. A gente não teve uma leitura muito baixa. Independe, tá? A posição que a gente vai medir aqui, ó. Ponta preta ou ponta vermelha, tanto faz a posição. A gente tá procurando um curto, então não tem importância a polaridade, tá? Uma coisa que costuma queimar nessa fonte aqui também, pessoal, principalmente quando ela não liga, é aquele diodo ali. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Ali, eu consegui iluminar. Esse diodo que fica bem aqui, ó, na pontinha aqui da minha ponta de prova. Não sei se tá dando pra ver bacana. E ele é um diodo de 27 volts. Vou medir também se tem algum curto. Da mesma forma, tá? Ponta preta vai lá no catodo do diodo. E a ponta vermelha lá no anodo. Infelizmente minha mão vai entrar na frente, tá? Porque a posição aqui é muito complicada de eu filmar tudo ao mesmo tempo. Bom, então essa parte inicialmente a gente não achou nenhum problema, tá? Os IGBTs aparentemente bons, os diodos retificadores bons, o driver aparentemente bom.
sem nenhum corte. E o diodo ali também, aparentemente ok. Da mesma forma que eu fiz o vídeo, que eu fiz no vídeo da outra fonte, da fonte usina, eu vou alimentar aqui o regulador de 15 volts, tá? Esse aqui é o regulador de 15 volts, ó. Eu vou injetar uma tensão ali de 20 volts, mais ou menos. E a gente tem que medir os 15 volts aqui no CI, e a gente já tem que conseguir medir os sinais, tá? Aqui eu sempre faço o seguinte, pessoal. Eu boto esse pedacinho de solda aqui, ó. E essa solda, ela fica presa lá no catodo do diodo, tá? Eu vou ali com ferro de solda. Solda ela lá na pontinha ali do diodo e deixo ela aqui pra cima, porque a garra jacaré da fonte, ela não entra lá, que é muito apertado, tá? Então eu vou vir aqui, ó, ponta vermelha ali no pedacinho de solda, que é o positivo, né? O catodo do diodo. E a ponta vermelha aqui no negativo, que é a parte metálica do regulador de 15 volts. Analisando ali a corrente da fonte, não teve nenhuma mudança. Não teve nenhum consumo ali. Tá? É tudo em 0 amperes, tá? Então eu vou pegar meu multímetro aqui em escala de tensão DC. Vou levantar aqui um pouquinho. Vou dar uma olhada para ver se fica melhor. Acho que ficou um pouco. Pino 3 aqui do CI, ó. Do IR4427, ponta preta. E pino 6, ponta vermelha. Tem uma tensão ali de 3 volts. 3.5 volts e oscilando bastante, tá? Medindo aqui na entrada da fonte, a gente tem 20.78 volts. Conforme eu falei no outro vídeo, tá? Eu gosto de usar aquela ferramenta, o dedômetro. Porém, como não tem nenhum consumo aqui, a gente não vai encontrar nada esquentando. Nesse caso, minha primeira suspeita aqui desse defeito seria o regulador de 15 volts, tá? Como a gente tem uma tensão de 20 volts entrando nele e uma tensão de somente 3 volts saindo e oscilando bastante, com consumo zero ali na nossa fonte de bancada, eu suspeito inicialmente do regulador, tá? Então eu vou retirar a placa daqui e vou fazer a troca desse regulador de 15 volts. Então aqui, pessoal, eu já removi ali o regulador. Um pouquinho difícil de ver, tá? Eu vou tentar nos próximos vídeos aí dar uma melhorada na iluminação para ver se a gente consegue enxergar melhor. O regulador é esse aqui, ó. Um L7815, tá? Um regulador de 15 volts. Vou pegar um regulador novo aqui. Tô aqui com o regulador novo, tá? É L7815 também, tá? Esse regulador, pessoal, não é um componente que eu costumo medir, tá? Às vezes ele entra em curto e a gente consegue medir, mas às vezes não. Principalmente nesse caso aqui onde ele tá com defeito, eu vou fazer uma comparação aqui entre o regulador novo e o regulador com defeito. Na verdade não, né? Na verdade o regulador que a gente suspeita que tá com defeito. Como eu não fiz a troca ainda, eu vou botar a ponta preta aqui no primeiro pino, ponta vermelha aqui no segundo. A gente não tem nada, tá? Vamos comparar aqui com o novo, também nada. Ponta vermelha no primeiro pino, ponta preta lá no terceiro. A gente teve 1.8 volt. Fazendo aqui com o novo, 1.9 tá dentro da tolerância, tá? Ponta vermelha aqui no pino central e a fora aqui. Ponta vermelha aqui no pino central e a ponta preta lá no pino da direita, no terceiro pino, 800 milivolts. Aqui também na faixa dos 800 milivolts, vou inverter 2.8 volts, invertendo aqui 2.8 volts e medindo entre o primeiro pino e o terceiro pino, 590 milivolts com a ponta preta no primeiro pino, tá? E aqui também por volta de 600 milivolts. Então, dentro das tolerâncias, os dois estão iguais, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vou deixar esse aqui guardado, que eu não sei se ele tá com defeito. Vou colocar um novo para testar. E vamos ver se esse problema ali persiste ou se ele vai ser resolvido.
Bom, então aqui já efetuei a troca do regulador de tensão, tá? De 15 volts. Vou pegar aqui a minha fonte de bancada. Antes disso, pessoal, vou pegar aqui um IR novo para eu explicar para vocês aqui como é que é a pinagem, tá? Que a minha mão acaba ficando um pouco na frente ali da câmera. Eu não consigo mostrar direito para vocês ali. Então a gente tem aqui a meia lua, tá? À esquerda da meia lua tem também um pininho aqui, uma bolinha, tá? Essa aqui é a marcação do pino 1. Alguns CIs têm a meia lua e outros só possuem essa bolinha, tá? Raramente a gente acha CI sem essa meia lua. Geralmente é SMD. SMD eles não tem, tá? Então a gente vem aqui à esquerda aqui da marcação do pino 1 ou à esquerda da meia lua. Meia lua sempre para cima, tá? À esquerda aqui a gente tem o pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então no caso ali do DCI, do IR4427, os pinos de alimentação são pino 3 e pino 6, tá? Pino 3 aqui ele é ligado no GND, no terra. E o pino 6 é onde entram os 15 volts. Então, feita a troca ali do regulador de 15 volts, eu vou medir aqui entre o pino 3 DCI e o pino 6, tá? Se a gente tiver ali uma tensão de 15 volts, significa que o defeito inicialmente estava no regulador de tensão, tá? Vou guardar aqui o CI novo. Vou plugar aqui minha fonte de alimentação, tá? A garrinha vermelha aqui na solda, que eu deixo ali exposta. E a ponta preta na parte metálica aqui do regulador de tensão. Eu posso usar também aqui o terra da fonte, tá? Que é o mesmo, o terra da ponte de diodo. São conjugados, tá? Eu gosto de usar aqui por praticidade mesmo, eu acostumei. Quando a gente encostar aqui, se soltar uma faísca, eu vou tentar deixar um pouquinho escuro. Olha lá, viu? Tem uma centelha ali com um certo brilho. Isso é normal, tá? Você não precisa se preocupar, não. Isso aí acontece porque o capacitor tá sendo carregado e os circuitos integrados alimentados. Então sempre existe esse consumo um pouquinho mais alto ali no momento ali que a gente encosta. Bom, então ali eu já estou fazendo uma leitura ali na fonte de 50 mA, tá? Então inicialmente aí alguma coisa já mudou. Vou pegar aqui meu multímetro em escala de tensão DC. E vou medir ali, ó, entre o pino 3 e o pino 6 do CI, tá? Eu posso medir aqui também, ó, que seria o equivalente ao pino 3, tá? Mas eu vou colocar aqui mesmo, pino 3, opa, pino 3 e pino 6. Bom, então a gente já tem ali uma tensão de 15 volts, tá? O que indica que o regulador estava com defeito. Eu vou fazer o seguinte, com o multímetro aqui em escala de frequência, tá? O circuito alimentado ainda, eu vou medir aqui, ó, ponta preta do multímetro no emissor do IGBT e ponta vermelha no gate. Então eu tenho ali por volta de 21 kHz. Vou fazer o teste ali no outro IGBT. Com a mão na frente não dá, né? 21 kHz também, ó. Então, fazendo essa medida aqui, o que a gente já pode levar em consideração? Que tanto o circuito integrado oscilador quanto o driver do transformador de pulso aqui, ó, transformador de pulso escondido aqui, essa malha aqui, ela tá toda ok, tá? A gente tem pulso ali nos IGBTs, nos gates. Então a partir daí, como a gente não encontrou curto aqui nos diodos, eu vou encaixar a placa no local e vou ligar a fonte na tomada, tá? Então aqui de volta, tá? Eu já cortei os pinos que ficaram ali por baixo do regulador de tensão. Fiz a limpeza da placa ali com álcool isopropílico. A fonte já está plugada na tomada, tá? E vou ligar ela aberta aqui mesmo pra gente ver. Bom, não sei se vocês conseguem escutar aí, mas a ventoinha já foi acionada, tá? Vou desligar aqui. Vou plugar o voltímetro aqui que fica na tampa. Desfocou aqui, deixa eu ver. Não vai focar, mas dá pra entender. Ah lá, deu pra entender, né? Pluguei aqui o terminal do voltímetro. Vou só encaixar a tampa aqui no local.
pra gente ver se tá tudo certo. Vou ligar a fonte aqui novamente pra gente ver. Então tá aí, ó. Fonte ligou, tá? Fonte funcionando, 14.4 volts. Vou desligar ela aqui da tomada. Ela demora um certo tempo para desligar mesmo, tá? Normal, são os capacitores carregados. Vou montar, fazer um teste de corrente ali. E é isso. Aparentemente só o regulador de tensão com defeito, tá? Vou botar os parafusos aqui e eu já retorno fazendo um teste nela. Bom, então retornando aqui com a fonte já fechada, tá? Uma dica rápida para vocês, pessoal, para vocês não passarem muita raiva aqui com parafuso de fonte JFA, tá? Começa sempre pelo parafuso do meio, porque assim que vocês parafusarem o do meio, ele fica alinhado, vocês conseguem depois alinhar os outros da lateral, tá? Se for necessário fazer algum alinhamento. Se você colocar primeiro um da lateral, isso aqui fica fora da posição, tá? É difícil demais de alinhar. Então coloca sempre primeiro o do meio, depois os outros dois da lateral, tá? Vou ligar a fonte aqui. Olha lá, a fonte funcionando. Já fiz o teste de carga ali nela, tá? Infelizmente eu não mostro pra vocês que eu não consigo fazer um teste, eu não consigo filmar na realidade o teste, tá? Porque o equipamento é um pouquinho grande. Eu tô aqui com uma lâmpada de farol, que eu falei até num vídeo anterior aí, que eu gosto de usar lâmpada de farol. A garrinha positiva aqui da lâmpada do farol no positivo da fonte. E a garrinha negativa aqui, ó. Consegue ver o brilho aqui, ó? Isso aqui é o brilho da lâmpada do farol, tá? Lâmpada de farol costuma ser bem eficiente, apesar da gente não conseguir... Desligar aqui para reduzir o ruído. Apesar de a gente não conseguir fazer um teste que vá de 0 até 100 amperes, né, que esse é o caso dessa fonte aqui, usando só uma lâmpada de farol, eu gosto de usar só uma para um teste rápido, porque você consegue tirar a sua dúvida em relação ao funcionamento de algumas partes do circuito, tá? Se o circuito de auxiliar não estiver funcionando, se o circuito de enrolamento auxiliar não estiver funcionando, assim que você plugar aqui uma lâmpada, a fonte desliga, tá? Se ele tiver algum problema na parte de retificação de saída, plugou uma lâmpada, também desliga. Então para teste rápido é bem eficiente, tá? Lembrando, tá, que esse defeito não é comum, tá? Bom, pelo menos aqui, né? Aqui geralmente eu só pego defeito complicado. O defeito de hoje foi bem simples até. Peguei aqui uma fonte que estava lacrada, tá? Não sabia ainda o que eu ia encarar pela frente aí, mas até que foi tranquilo, tá? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo aí, deixa seu joinha, se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo, tá? Para ajudar a divulgar. E até a próxima.